Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta dos meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita na vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste momento, rendendo graças ao Pai e elevando o pensamento para estarmos envoltos com a sua presença, e através de seus enviados e dos Espíritos superiores, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, Pai. Pai, somos ainda muito pequenos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e reforma íntima. Pela vossa bondade, te suplicamos auxílio para que possamos estar em vós, pois sabemos que Tu estás em nós e em tudo se manifesta. Assim, envoltos com a Tua presença e a Tua luz, nós saudamos a Trindade superior, Pai, Filho e Espírito Santo, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalha no amor e no desenvolvimento. Pedimos forças aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e a toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, a Xangô e ao caboclo Tupinambá. Pedimos pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente paz em nós e em nossos corações, para podermos disseminá-la e promovê-la. Pedimos pelas crianças que possam viver em paz,
e ter um lar para viver o amor. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e todos os projetos sociais da CFA. Pedimos por todos os espíritos, encarnados e desencarnados, cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Ti, Pai, por cada um deles. E rendemos glória a Ti, Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como é desde o princípio e assim como será sempre. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, a não resistência. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bate na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer entrar em juízo contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. A quem te obrigou a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede, e a quem te solicita empréstimos, não voltes as costas. Explicação. Nesse trecho, Jesus cita primeiro a lei de Talião, abolindo-a completamente. Ordena a não resistência diante dos homens perversos, preceito que ele mesmo iria mais tarde a ratificar com seu exemplo, deixando-se prender e assassinar, como um cordeiro diante de quem o tosquia, sem resistir nem às autoridades nem aos esbirros. Mas os cristãos ainda não compreendem toda a extensão desses ensinamentos de Jesus e não os põem em prática. Com efeito, nenhuma resistência deve ser oposta pelos discípulos de Jesus aos exploradores desonestos que abusam da nossa boa-fé. E, para confirmar o ensino, são citados vários exemplos típicos e populares de fácil compreensão, para que não paire qualquer dúvida a respeito do que preceituou. O primeiro é o da bofetada na face direita. Notem os comentadores que é a citada à face direita porque o povo gosta dessas particularizações, pois, de modo geral, a primeira bofetada aplicada com a mão direita fere a face esquerda de quem lhe está à frente. Mas a hipérbole exprime claramente o perdão, que não revida na mesma moeda, como exemplificou Jesus ao ser esbofeteado pelo oficial. O segundo exemplo é o do processo judiciário diante de um tribunal. Quando o contendor queira tirar-nos a túnica, que era a peça principal do vestiário dos israelitas, diz Jesus que deve-se dar-lhe também um manto, que era a outra peça, menos importante, lançada sobre os ombros. Em Lucas, agrada-nos mais a lógica, a enumeração. Se o contendor tira o manto, ou seja, o supérfluo, deve o coagido entregar também a túnica, ou seja, até o essencial, contanto que não lute, a fim de não perder sua paz espiritual. É o perdão generoso, em que se cede mais do que nos é exigido. O terceiro exemplo refere-se aos pedidos tão comuns entre amigos de favores e que nos custam com frequência sacrifícios pessoais que correspondem a caminhar uma milha. Ensina Jesus que devemos sempre atender de boa vontade, fazendo sempre mais do que nos é pedido. É a generosidade, pura em seu mais belo aspecto, com doação de si mesmo até o sacrifício.
quarto exemplo é o do desapego. Se alguém pede, deve dar-se sem distinções, como conservou Lucas, dá a quem te pede, ou seja, jamais recusar qualquer pedido, esclarecendo-se esse preceito com outras frases, não virar as costas a quem te solicita empréstimo, coisa nem sempre fácil por causa do apego que temos às nossas coisas. Lucas, por mais força ainda, se alguém tirar o que é nosso, não devemos ir reclamá-lo de volta. Deixe-se ir tudo, contanto que o irmão esteja satisfeito e nós permanecemos na inalterável paz espiritual. A lição de Jesus vai muito além da não resistência, já o dissemos, e é uma das mais preciosas para a individualidade. E é, sobretudo, para esta que vale. Comentários esotérico de Torres Pastorino. Estando a personalidade mergulhada no polo negativo, ou seja, no antissistema, essa lei dificilmente poderá ser posta em prática de maneira total. Com efeito, ao seguir literalmente o preceito, a personalidade seria destruída pelo animalismo, com a perda do seu veículo físico, como ocorreu a Jesus. Por mais adiantada ou evoluída que seja a individualidade, enquanto convive neste polo negativo, há que pensar de defender-se para sobreviver. Se puser em prática na matéria sem distinções esses preceitos, ver-se-á despojada de tudo, privados, seus filhos, do essencial, e isso sem vantagem para os aproveitadores, porque os não contentaria. Então, materialmente no polo negativo, a individualidade deve agir com a simpatia das pombas, mas com a prudência das serpentes, conforme está colocado em Mateus, para não prejudicar a própria evolução e a daqueles que querem aproveitar-se de tudo. Então, não é a matéria em si que interessa, mas o desprendimento das coisas e das pessoas. Entendamos todos esses preceitos espiritualmente no campo da individualidade. Jamais revidar um mal com outro mal. Ao contrário, quando se receber uma ofensa moral ou mesmo material, temos que retribuir com um benefício, nem que seja uma prece em favor dos coitados ignorantes que não sabem que quem faz o mal a si mesmo o faz. Daí o simbolismo de oferecer a outra face, isto é, de generosamente oferecer um favor a quem nos magoou, com um bem a fazer a quem nos causou um malefício. Entretanto, não apenas as ofensas pessoais referidas nesse exemplo, mas também quando o prejuízo é causado aos haveres que foram emprestados à personalidade para sua viagem durante a permanência no planeta. Por isso, mesmo que aborrecer-se em contentas judiciárias é ceder o que nos exigem e, se possível, alguma coisa a mais, contanto que não criemos desarmonias e inimizades com as manifestações divinas que são as demais criaturas. Harmoniza-te depressa com o adversário enquanto estás no caminho com ele, conforme citado em Mateus. Assim, também o exemplo da generosidade jamais recusar a doação de si mesmo para atender às solicitações que de nós requerem sacrifícios pessoais. Nosso eu profundo deve dirigir nosso eu pequeno de forma a que este se sacrifique, caso necessário, para satisfazer as precisões dos companheiros de viagem
às suas exigências, a fim de que cada vez mais ir preparando a harmonização e a união dos espíritos. Finalmente, dar sempre e emprestar sempre a quem nos pede no campo espiritual, porque no domínio da matéria não podemos dar uma arma a quem pretende suicidar-se, nem fornecer dinheiro para que outrem o desperdice na mesa de jogo. Mas podemos dar sempre, no mundo espiritual da individualidade, ajudar sempre, com palavras e ações, com a força do pensamento e da prece. A frase que em Lucas vemos, ao que tira o que é teu, não lhe peças de volta, contém em si um dos maiores ensinamentos para o espírito. Que temos nós na terra que seja propriedade nossa, a não ser os dons espirituais, morais e intelectuais. Todo o resto é tão ou mais transitório que nosso corpo denso. É tudo empréstimo que nos facilitam a viagem nessa crosta terrestre. Mas aqui deixamos, porque nada para cá trouxemos e daqui nada levaremos. Compreendemos, pois, que não devemos aborrecer-nos, nem entristecer-nos se alguém nos tira ou furta alguma coisa material. Ocorreu simplesmente que o empréstimo mudou de mãos. Esse algo nos foi subtraído é porque alguém mais precisa ou mais merece do que nós. Elevemos um pensamento ao Pai, numa prece sincera, para que este ou esses objetos sejam mais úteis à pessoa do que enquanto estavam conosco. É a lição do desprendimento. Está aí toda contida. Não resistir a quem nos fere, não contender em litígios judiciários, mas ceder de qualquer forma. Teremos um dia que deixar tudo, então desapeguemo-nos logo. Não recusar um sacrifício pessoal. Todo o bem que fizemos a qualquer pessoa é a nós mesmos em primeiro lugar que o fazemos. Antes de atingir a criatura favorecida, atinge a nós mesmos, porque modifica nossa aura e a harmoniza. E ao elevar nossas vibrações internas, faz-nos aproximar da sintonia do Pai, que é amor-doação. Lembremos-nos de que Deus se doa a todos, santos e criminosos, evoluídos e atrasados, fornecendo a todos a própria vida, para que ela seja utilizada por todos livremente. O exemplo divino, como é estudado em outros livros mais à frente, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. É a maior lição dada à nossa individualidade e temos que seguir esse exemplo se quisermos atingir o Pai que habita dentro de nós, unificando-nos a Ele. No Evangelho de hoje, temos a oportunidade de estudar quanto Jesus ordena a não resistência diante dos homens perversos e nos exemplifica através de 4 exemplos para o nosso entendimento. 1, a bofetada em uma das faces. 2, a contenda em um tribunal. 3, solicitações e favores dos mais próximos. E 4, empréstimos a quem nos pede. Porém, se nós analisarmos em detalhes sobre a ótica moral e espiritual, vemos que esses exemplos nos remetem a no caso da bofetada, o perdão. No caso da contenda, indica o perdão generoso.
aquele que dá mais do que é solicitado. 3. Os favores indicam a generosidade e a doação de si mesmo. E 4. O empréstimo indica o desapego e a assistência a quem nos procura. No nosso dia a dia, as situações elencadas não são fáceis, pois vivemos vibrando no antissistema que é materialista, egoísta e imediatista. O convite é esse, é quebrar esta contribuição ao antissistema. E de que forma? Não revidando um mal com o outro, seja físico ou moral, e mesmo quando a vida nos colocar em contendas por prejuízos de bens materiais, lembramos aqui que esses bens materiais nos foram emprestados para esta passagem terrena. Então, quando nessa situação, é ceder, não sair da nossa harmonia, da nossa paz com os nossos adversários do caminho. E mesmo quando nos requererem sacrifícios pessoais para atendermos aos companheiros de viagem que nos pedem, que usemos de generosidade, doar de nós mesmos, sem virarmos as costas. Enfim, que sejamos pacificadores, que usemos de desprendimento, de generosidade, que possamos assistir aos companheiros de viagem e nunca virarmos as costas a quem precisa, a quem nos procura, mesmo com algum sacrifício de nós mesmos, porque agindo assim, nos aproximaremos de Deus, conforme os ensinamentos e exemplos dados pelo Cristo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.